Salve, salve nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixem o like para fortalecer, que hoje é terça-feira, dia 14 de junho, tá? Praticamente aí metade do mês. O Corinthians segue a preparação para enfrentar o Atlético Paranaense amanhã, 9h30 da noite, jogo com transmissão na TV aberta. Tá? Então já fica aí aquela expectativa negativa do Casagrande comentar o jogo do Corinthians, tá? Tomara que a Globo veja isso e coloque outra pessoa para comentar, qualquer outra pessoa. Mas enfim, rapaziada, peço também que me sigam nas redes sociais, coloquei os links aqui embaixo para vocês, tá? Instagram, TikTok, Quai, tá? Principalmente no Quai. Sigam o John lá, quem acompanha esse aplicativo. E é nóis, rapaziada, vamos pra cima. Bom, ontem o Corinthians fez aí a preparação, né? Tá seguindo a programação para enfrentar o Atlético Paranaense amanhã fora de casa. Os jogadores tiveram a folga no domingo, tá? Conforme eu falei para vocês. Ontem, aquele trabalho regenerativo. Quem atuou mais de 45 minutos, fica na parte interna, na parte da academia, faz aquele trabalho ali mais tranquilo de recuperação. Restante do elenco foi ao campo 1, tá? Fizeram um trabalho de aquecimento, depois fizeram atividade com bola, tá? Treino de cruzamentos e finalizações, sob o comando aí do Vitor Pereira. Depois foram para o campo 2, realizaram uma atividade de movimentação ofensiva. E o trabalho foi encerrado com um momento de enfrentamento entre os atletas. Ponto positivo, tá? Foi a participação de 5 jogadores da base, os zagueiros Murilo, tá? Meio-campistas Pedrinho e Rian, e os atacantes Arthur Souza e Wesley. Esse Arthur Souza eu nunca tinha visto ele não, viu? Nunca tinha visto, tá? Então o Corinthians aí treina novamente hoje, tá? Pela manhã, tá? Então já treinou lá no CT Dr. Joaquim Grava. Depois viaja para Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada amanhã, 9h30 da noite, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualização importante, tá? Sobre os jogadores que estavam machucados e tudo mais. Primeiro deles, o Fagner. Já havia treinado semana passada, antes do jogo contra o Juventude, não foi para a partida. Não foi relacionado nem nada. Ninguém entendeu, porque o pessoal treinou e tudo mais, só que, um ponto importante, poucos treinamentos. Então pode ter sido essa a justificativa. O cara tá vindo de lesão agora, fez 1, 2 treinamentos no máximo, já vai colocar para jogar? Não, então estão fazendo essa preparação aí com os jogadores. O Fagner, tá, que tá mais de um mês fora, trabalhou com o grupo, tá, fez o treinamento normal ontem o Fagner, tá, então pode ser novidade na lista de relacionados que sai hoje, vou postar lá no Instagram para vocês, tá. O Luan, que estava aí se recuperando de dores no quadril, também apareceu no campo, tá? Também treinou com os demais jogadores. O Maicon, tá? O Maicon, que também havia aparecido semana passada, treinou. Só que não temos confirmação, tá? Não temos confirmação se o Maicon vai pro jogo, se o Fagner vai pro jogo, se o Luan vai ser relacionado. O Luan acho bem difícil. Fagner e Maicon, existe essa possibilidade. Por outro lado, tá? Temos o João Vitor, que segue fazendo o tratamento, tá? Um entorse aí no tornozelo direito. E o Júnior Moraes continua fora por um quadro alérgico, tá? Provavelmente o Júnior Moraes não vai pro jogo amanhã contra o Atlético. Só se ele melhorar no dia de hoje, tá? Tiver uma evolução aí sim ele pode viajar para Curitiba, né? Com o restante do elenco. E aí eu queria fazer uma pergunta para a equipe de comunicação do Corinthians, juntamente com a nossa equipe médica. Primeiro para a equipe médica. O Fagner não teve uma torção leve? Não foi isso que foi passado pra gente? Fagner teve uma torção leve. No máximo 15 dias tá de volta. O cara tá um mês fora e ninguém fala nada. Ninguém chega e fala, era uma torção leve, mas a recuperação tá demorando mais do que a gente esperava e tudo mais, por conta disso. Não é melhor ser transparente com a torcida? Todo jogo a gente ficava na expectativa. Não, Fagner deve voltar essa semana. Não, pro próximo jogo o Fagner deve voltar. Pro próximo... Qual que é a dificuldade? Chegar e falar pra torcida.
Ó, a lesão é mais grave do que a gente viu no exame, tá? Ele vai ter um tempo maior aí de recuperação e bacana. Ponto. Ponto. Pô, é mais honesto. É mais honesto, tá? E ontem, no boletim que saiu, todo treino, sai um boletim do treino. Ah, atividade 1 com jogadores tais, atividade 2 foi isso, atividade 3, quem jogou mais de 45 minutos ficou no regenerativo, igual eu passei pra vocês. Só que eles não citaram Fagner, não citaram Maicon, não citaram Luan, tá? Essas informações aqui são do Globo Esporte, que o Fagner treinou, que o Luan treinou, tá? São informações de outros lugares. Não é mais fácil o Corinthians chegar e falar sobre os caras? Tá? Então essas perguntas que eu tenho aí para a equipe médica e para a equipe de comunicação. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre o caso Rafael Ramos e Edenilson, tá? A polícia do Rio Grande do Sul concluiu o inquérito e indiciou o Rafael Ramos por suposta injúria racial contra o Edenilson. Tá? Agora o caso segue para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, que vai analisar, tá, se eles ingressam com a ação, se pedem o arquivamento ou mais investigações. O delegado do caso é o Roberto Sarragoff, tá? Ele já havia falado semana passada que iria indiciar o Rafael Ramos, mesmo com a perícia falando que não era possível identificar o que foi dito pelo Rafael. Ele falou, eu vou indiciar o Rafael, certo? E ele falou, ó, o caso foi concluído por mim e encaminhado ao Ministério Público. O promotor definirá se ingressa com a ação, arquiva ou pede alguma diligência. Qual que é a minha sensação nesse momento? Que o delegado não quer segurar essa bucha. Certo? Ele não quer assumir esse risco. O que ele fez? Ó, tá na dúvida? Eu vou fazer o seguinte, vou mandar pro Ministério Público, eles que resolvam. Joga pro promotor. Ele não quer ficar com esse peso de falar, o Rafael Ramos está correto ou não, o Edenilson está correto. Ele falou, vou jogar para o Ministério Público e eles que se virem, tá? O problema é que aí existe uma questão jurídica, tá? Uma questão jurídica que eu entendo bem pouco, tá? E aí o advogado Daniel Bialski, tá? Que foi contratado aí pelo Corinthians para fazer a defesa do Rafael Ramos, declarou que tomaria medidas jurídicas. Tá? Ele falou que a maneira pela qual a polícia deteu o Rafael Ramos no Beira-Rio não foi correta e tudo mais. Outros pontos, ele falou, ó, acaso o delegado pretenda, contra a prova pericial taxativa, indiciar o Rafael, iremos tomar as medidas providenciais jurídicas, seja para evitar isso, seja para apurar o abuso de autoridade praticado. Não se tolerará novamente arbitrariedade. Certo? Então, como eu falei, são questões jurídicas. Eu entendo muito pouco sobre isso, tá? Muito pouco. Sobre o que pode acontecer, né? Mas tá aí o que eu tô entendendo do caso. O delegado não quer segurar essa bucha. De tipo falar, ó, o pessoal ficou na dúvida, a perícia ficou na dúvida, então não vou indiciar o Rafael. Ele falou, já que ficou na dúvida, manda pro Ministério Público, eles que resolvam. Certo, rapaziada? Vamos aguardar aí os próximos passos. Ponto importante. Semana passada e retrasada, o Edenilson e o Rafael Ramos prestaram depoimento pro STJD, tá? Que é a Justiça Desportiva. Então tem duas investigações acontecendo. Da Justiça Normal, da Polícia do Rio Grande do Sul, do Ministério Público e da Justiça Desportiva. O auditor, tá, e relator do caso, Paulo Feus, que eu falei na outra semana, disse que o inquérito vai ser concluído em 35 dias na Justiça Desportiva, tá? Já na Justiça Normal, tá nessa situação aí que o delegado disse que vai indiciar o Rafael Ramos, tá? E o Ministério Público que vai tomar uma decisão sobre o caso. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, nosso centroavante Jô finalmente falou aí, né, para a mídia e tudo mais, sobre a saída dele do Corinthians, tá? Ele falou, ó, decidi rescindir o contrato com muita dor no coração, claro, por respeito aos jogadores e à comissão, e eu vou seguir a minha vida em outro lugar. A pessoa ter a cara de pau de colocar o vídeo, filmar o jogo e me filmar como se fosse um crime, eu não matei ninguém. Se tivesse ganho, será que seria massacrado? Fico triste porque não é só comigo que acontece isso. O mundo tem muitos juízes.
Jô, tá? Eu falei aqui no vídeo, e tem gravado, é só pegar aí, tá postado e tudo mais, que assim, a gente não poderia te julgar pelo que você está fazendo na sua folga. O que o torcedor tem é um sentimento de, como que eu posso falar? De desrespeito. Desrespeito pelo apoio que a gente dá, o ingresso caríssimo, caríssimo, caríssimo. Ver o jogador com salário em dia, ganhando $500 mil por mês, ganhando 600, 700 mil reais, e nem aí pro time, se o time tá ganhando, se o time tá perdendo, tá? É o sentimento de paixão que o torcedor tem, sentimento de paixão que o torcedor tem, e que os jogadores falam que amam o clube, que aquilo é a vida deles, só que não tem, cara. Infelizmente não é, não é, tá? A paixão que a gente tem, vocês não têm, a profissão de vocês. Fechou ali o expediente? Tchau, obrigado. Vocês não querem nem pensar naquilo, tá? Então é esse o ponto. Esse o ponto. Não que você matou alguém, que cometeu um crime, não, não, não. Só que, outro ponto também que o senhor tem que colocar, tá? É o seguinte. Por que você faltou no treino no outro dia? A cobrança veio nesse sentido. Muita gente me mandou mensagem. Pô, John, mas o cara tá na folga dele, e aí? Falei, concordo. Concordo. Concordo, o cara tá na folga dele, ele faz o que ele quiser. A gente só tem que entender que o jogador tá nem aí pro time. Se ganha, se perde, o cara não tá nem aí. Ele quer saber do salário dele, tá? É a profissão do cara, não existe paixão pelo time. Nenhum jogador, certo? Aí você foi e faltou no treino. Mais uma vez. Lembra no começo do ano quando o Vitor Pereira chegou? Que foi seu aniversário e você faltou em 2 treinos? E aí? Essa que foi a principal cobrança. O torcedor fica bravo, obviamente, pela situação. O time tava perdendo, você tava no pagode. Só que até então era sua folga e acabou. Se no outro dia você aparece pra fisioterapia, você tá cumprindo com o seu compromisso. E ponto final, tá? E aí o Jô esclareceu também a situação dos pagamentos, tá? Ele tinha um dinheiro para receber do Corinthians anterior, de luvas de contrato e tudo mais. Ele falou, ó, eu abri mão do que tem pra frente. Faltavam 18 meses de salário, fizemos uma rescisão amigável e por respeito à instituição Corinthians e a todos os profissionais, abri mão por essa rescisão. O que foi acordado e a diretoria está ciente é que o que tenho para trás tem que ser pago, tá? Então, não duvidem nada daqui a pouco o Jô entrar na justiça contra o Corinthians. Só responder aqui, rapaziada, uma situação. Então a gente tem que estar ciente sobre isso, tá? O Corinthians deve dinheiro pro Jô. Deve dinheiro. Quanto? Nenhum dos dois falou. Nem a nossa diretoria, tá? Nem o atleta. Mas quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre o Jô virar público e falar, tá? O ponto de vista dele. O ponto de vista dele. Ele falou que a palavra injustiçado é um pouco forte, porque ele falou que foi sempre muito bem tratado e tudo mais, só que às vezes no futebol nem sempre sai do jeito que queremos. Pra mim é isso. Ele ia colocar, né, que, pô, ele realmente foi muito julgado. Muito, 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 muito. Tem meu vídeo aí, eu falei, tá? Eu falei nessa questão. O jogador não tá nem aí pro time. Nem aí. Só que ele vinha agora e fala, ai, eu não fiz nada. Ai, não sei o quê. Bom, só pegar suas faltas em treinos. Ponto. Ponto. Você faltou com o seu compromisso e seu salário tá sendo pago em dia. Ponto. Tá? Comentem aí, rapaziada. Bom, agora, falando sobre a parte financeira do Corinthians, tá? O Duílio ontem participou do GE Podcast, tá? Do GE Corinthians, podcast lá do Globo Esporte. Falou sobre muitos assuntos, entre eles a questão financeira do Corinthians e o pagamento, tá, do financiamento da Neoquímica Arena. O Duílio veio com aquela conversa mole mais uma vez. O acordo está nos finalmente. Nos próximos dias, não. Se eu falar dias fica ruim, mas nos próximos meses estaremos com tudo assinado e explicado para vocês. Não vou colocar prazo, mas acontecerá bem rápido. Pô, Duílio, mas esse discursinho de vocês, de que o acordo está nos finalmente, está desde quando? Desde a gestão do Andrés. Só a gestão do Duílio já tem 1 ano e quase 6 meses, quase 1 ano e meio. E tá nos finalmente. Toda vez que alguém
toca nesse assunto, tá nos finalmente. Toda vez que alguém fala, tá nos finalmente. Não, tá pra fechar o acordo, tá pra fazer. A gente já vai explicar, já vamos explicar. Beleza, beleza. Parabéns, viu? Parabéns. Só pra vocês entenderem. O Corinthians, em 2013, pegou 400 milhões em empréstimo para construir o estádio. Atualmente, tá? Nossa dívida é de 570 milhões de reais. 570 milhões de reais. A gente vendeu o naming rights, tá? Por 300 milhões. Então a gente ainda tem que pagar 270 até o ano de 2039. E aí agora vai ser uma parcela anual, tá? A parcela não pode ultrapassar 38 milhões. E é isso. Qual que é o problema? A gente tem essa dívida de 570, só que vai ter reajuste, tá? A cada ano sobe 3,4%. Aí tem a correção da taxa de juros de longo prazo, que é 6,82% ao ano. Então, assim, vai começar com a parcela ok e vai terminar numa parcela enorme. Todo ano vai ter que pagar isso. E aí, só pra gente entender, tá? Coisa rápida. Você pega 400 milhões em 2013. Em 2022, 9 anos depois, você deve 570. Só a gente considerar que não foi pago nada. Não é possível. Deve ainda os 400 que pegou, mais os juros. É a única conta que faz sentido. Mas não. O Corinthians vem pagando. Desde que lançou o estádio, 2022 é o primeiro ano que o Corinthians pega a renda da bilheteria. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Todos os ingressos comprados, o Corinthians não viu a cor do dinheiro. Foi tudo para pagar o financiamento do estádio. Não pagou nada até agora? Cadê esse dinheiro? Como que virou uma dívida desse tamanho? De 400 milhões. O Andrés assumiu em 2018. 18, 19 e 20 foi a gestão dele. Duílio 21 e 22. E o Andrés, tá? Já falou isso em um monte de entrevista. Eu voltei pro Corinthians para fechar o acordo com a Caixa, que era uma dívida que eu tinha com o clube. Tá? Ele falou uma dívida pessoal, que tipo assim, eu fechei o acordo, tá? Pra gente ter um estádio, só que a dívida foi aumentando. Então, eu queria voltar para resolver esse problema que eu criei. Como que você resolveu, Andrés? Como que você ficou 3 anos aí como presidente? O que você resolveu? Ai, não, a gente fechou um acordo com a Caixa. Que acordo é esse? Que você pega 400 milhões em 2013, em 2022 você deve 570. Sendo que você passou todos esses anos com a corda no pescoço porque você estava pagando. Como? Me explica essas contas. Mostra pra torcida. Chega pra torcida e mostra, ó. Começou assim, a gente pagou isso, aí essa conta virou isso e virou isso. Cadê? Mostra pra torcida. Não faz sentido essas contas. Ou esse dinheiro tá indo pra algum outro lugar. Tem que mostrar, tem que ser transparente. Não é o nome da chapa de vocês? Renovação e transparência? Renovou o quê? Tá sendo transparente com quem? Mostra pra mim, por favor. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, o Duílio também falou aí sobre o mercado da bola, tá? Sondagens pelo Duqueiroz, pelo Raul Gustavo, tá? O João Vitor também. Ele falou, ó, existem procuras principalmente pelo João Vitor, já comentei sobre ele, sobre as propostas de Portugal. Existe muita sondagem no Duqueiroz, no Raul, e isso nos deixa contentes. No início do ano, tínhamos poucos atletas valorizados, hoje já vemos ativos sendo mais valorizados. Coloquei o Duqueiroz como exemplo por estar fazendo grandes jogos e a procura estar sendo grande, mas não temos a menor intenção de vendê-lo agora. Ele tem muito a evoluir e a valorização é inevitável. Não temos nenhuma vontade de vendê-lo agora. Não consigo colocar preço. Todos que perguntam, respondemos que não vamos negociar. Tá? Então,
ele completou ainda falando: a intenção é não vender ninguém, lógico, desde que a gente consiga ter sucesso na parte financeira. Ano passado, conseguimos não fazer as vendas, mesmo porque as propostas não eram boas e trouxemos o dinheiro com novas receitas. Esse ano, a gente procura ter o mesmo sucesso, mas a gente sabe que dificilmente os clubes do Brasil fecham as contas sem venda. Então, assim, existe uma procura pelo Raul Gustavo, clubes da França, eu lembro na época, pelo João Vitor, clubes de Portugal, e pelo Duqueiroz agora uma novidade pra gente, tá? A gente não sabia dessa procura aí, provavelmente de clubes de fora, tá? Que tem interesse na contratação do Duqueiroz, mas até agora não aconteceu nada. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, se vocês venderiam algum desses 3 jogadores no momento. Eu tentaria segurar os 3. Só se vier uma proposta surreal pelo João Vitor, aí daria para pensar, vender, contratar um outro zagueiro e a gente segue. Comentem aí, por favor, rapaziada. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Duílio também comentou sobre a procura de um centroavante, agora que o Jô saiu, né? Então a gente tem aí essa deficiência no nosso elenco, essa ausência, tá? Precisamos aí de um novo atacante. Ele respondeu sobre o Cavani, tá? O centroavante uruguaio que saiu do Manchester, tá? Tá livre no mercado nesse momento, mas a janela está fechada. Ponto importante. O Duílio falou o seguinte: a gente ainda não tem isso definido. Lá atrás foi uma consulta, a gente sabe que os valores são muito altos, aguardamos as movimentações de mercado, nosso técnico e comissão analisam alguns nomes. Não dá para criar expectativa na torcida e não tivemos mais nenhum contato com o Cavani. Tem um mês para a abertura da janela, temos jogos decisivos antes dela. Estamos focados nisso, mas acompanhamos alguns nomes e as movimentações de mercado. Ponto importante que ele colocou, as definições aí de oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil, tá? Temos que olhar para todos os cenários. Aqui, todos acreditamos que vamos passar para as quartas da Libertadores e da Copa do Brasil, mas precisamos ter pés no chão. Caso os objetivos não sejam atingidos, isso pode ter um reflexo na parte financeira do clube. Olhamos com calma também por isso, mas confiantes de que estaremos nas quartas dos 2 campeonatos. E aí perguntaram também sobre o Anderson Talisca. Ele falou: sobre o Talisca não tem nada. É uma vontade de muitos torcedores. É um jogador que já demonstrou vontade de jogar no Corinthians. Então toda janela que se abre, o nome dele aparece. Mas não existiu conversa com ele e não está nos planos hoje. Pode ser no futuro, mas hoje não existe nada. Tá? Então sobre o Cavani, faz tempo, tá, que o Corinthians não conversa. Conversou lá em janeiro mais ou menos. Soube dos valores e tudo mais. Corinthians segue acompanhando as movimentações, mas bem de longe. E sobre o Talisca, não tem nada. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. E lembrando, voltamos amanhã aí com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!